A gente volta a falar sobre o encontro Trump-Putin. Conversamos agora com Carlos Gustavo Poggio, ele é professor de Relações Internacionais do Berea College, em Kentucky, nos Estados Unidos, de onde ele fala com a gente agora. Poggio, boa noite, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom, preciso começar te perguntando a avaliação que você faz desse encontro, que terminou sem acordo algum sobre a guerra na Ucrânia e sem perspectivas de acordo. Boa noite, Cris. Prazer conversar com você, com quem nos assiste. Em certa medida, já era esperado que não ia ter um acordo específico, né? Não dá para anunciar um acordo sem antes você conversar com os outros aliados norte-americanos da OTAN e particularmente com a Ucrânia, né? Seria um absurdo falar, olha, chegamos a este acordo. Então, não havia muita expectativa que algo de muito concreto fosse anunciado. Então, o que a gente pode, na verdade, olhar são as poucas declarações que foram dadas, especialmente pelo Vladimir Putin, mas também pelo Donald Trump, e o que a gente pôde perceber a partir desta curta manifestação de ambos é que o Putin parece ter saído satisfeito dessa reunião. Acho que isso nos diz tudo que a gente precisa saber sobre o que aconteceu nesta reunião. Ele diz que explicou, por exemplo, para o Trump quais são as causas estruturais do conflito. E uma das causas estruturais do conflito, de acordo com Vladimir Putin, é a própria negação da existência da Ucrânia como uma entidade soberana, né? A questão da negação de uma influência da OTAN, por exemplo, né? Que ele mencionou, inclusive, os europeus. Essas são questões que o Putin vem repetindo há muito tempo e parece que são questões que o Donald Trump ouviu do Vladimir Putin. Da última vez que o Trump saiu do encontro com o Vladimir Putin, ele saiu repetindo tudo aquilo que o Putin disse sobre, por exemplo, interferência da Rússia na Ucrânia, nas eleições americanas, indo até mesmo contra a inteligência norte-americana. Dessa vez me parece que ele está um pouco mais, enfim, com mais experiência, né, um pouco mais cauteloso, mas em certa medida a minha avaliação a partir desta pouca, né, informação que temos é que me parece que foi um encontro no qual o Vladimir Putin saiu satisfeito. Então você diria que Vladimir Putin sai vitorioso desse encontro, mais do que Trump? O Vladimir Putin ele já entra vitorioso neste encontro. Vladimir Putin não tinha nada a perder com este encontro, só a ganhar. O fato de ele encontrar com o Donald Trump já é para ele uma grande vitória, porque sinaliza que o Putin não está isolado diplomaticamente, né? Uma das grandes questões que foram buscadas, né, a partir da invasão russa à Ucrânia foi, isso junto aos Estados Unidos, junto com seus aliados europeus, foi promover um isolamento diplomático, econômico, financeiro da Rússia, né? Todas essas sanções foram sanções no sentido de obrigar a Rússia a parar de invadir a Ucrânia ou pelo menos repensar esta invasão, né? Então isso a gente tem como claramente uma grande vitória do Vladimir Putin desde o começo. E ao final, com o Donald Trump chamando ele de Vladimir, isso tudo também me parece que confirma, né, que isto é um encontro que foi bastante positivo para o Vladimir Putin. Vamos esperar para saber exatamente aquilo que vai ser colocado, porque a chave principal aqui é entender o que vai ser posto para a Ucrânia, né? Quer dizer, o que foi de fato colocado em termos do que a Ucrânia vai conseguir a partir deste acordo. Você não tem um acordo de cessar-fogo ou mesmo um acordo de paz, que é algo que me parece muito mais complicado, sem você levar em conta os interesses de ambas as partes. E uma das questões que torna um acordo muito difícil, e tem tornado muito difícil qualquer tipo de acordo nesse conflito entre Ucrânia e Rússia, é que os interesses das duas partes são irreconciliáveis, né? Uma parte quer existir enquanto Estado, a outra parte quer a sua não existência enquanto Estado. É muito difícil você encontrar uma reconciliação quando são esses os termos. Ou seja, você não acredita numa solução em breve para essa guerra? De forma nenhuma. Eu acredito que pode até ser que a gente tenha algum tipo de cessar-fogo, de cessação das hostilidades. Mas isso a gente tem que olhar, por exemplo, o histórico do Vladimir Putin de desrespeitar outros momentos em que houve outros cessar-fogos, né? Segundo algumas contas, ele já violou 25 cessar-fogos entre a Rússia e a Ucrânia. Em algumas vezes ele violava no dia seguinte, algumas vezes horas depois. Então é muito... A palavra do Vladimir Putin, quando se refere a cessar-fogo, tem que ser tomada com algum tipo de cautela, né? Então, o que eu digo que não vai acontecer a partir desse encontro é resolver aquilo que o Putin falou, que são as causas estruturais do conflito. Isso não vai ser resolvido.
né? O que pode acontecer é uma pausa. O Vladimir Putin enxerga esse momento, esse encontro com o Donald Trump, como um momento tático para uma estratégia maior que ele tem. Qual que é a estratégia do Vladimir Putin? Qual que é o fim que o Vladimir Putin tem? Ele já deixou isso claro. É a Ucrânia deixar de existir enquanto Estado independente e ser incorporada a um império russo que o Vladimir Putin tem em mente. Então, essa é a estratégia final dele. Se para conseguir isso, ele precisa taticamente fazer alguns recursos, ou taticamente conseguir um acordo com os Estados Unidos que talvez dê um alívio econômico para a Rússia, isso tudo o Putin enxerga como um momento de recomposição das forças russas para lá na frente fazer um outro ataque, né? Veja que ele invade a Crimeia em 14, invade o resto da Ucrânia em 2022, uma continuação, na verdade, né? Então a gente pode ter um acordo hoje e o que vai impedir, mesmo tendo um acordo hoje, que em 2028 a Rússia não invada o resto da Ucrânia, tendo agora se consolidado nessas regiões. Vou passar para a pergunta do Vinícius Torres Freire. Vinícius. Carlos, boa noite. Então, assim, está bem claro que o Putin usou, pelo menos essa declaração final, no final da reunião, para bater o pé na posição que é a dele desde 2022, na verdade, que é muito antes, mas que foi a explicação básica dele para a guerra, que é enquanto não forem eliminadas as ameaças à segurança da Rússia, ele vai ficar lá na Ucrânia ou vai continuar levando a guerra para a Ucrânia. Bom, ele bateu o pé e disse isso explicitamente hoje. O Trump nem tinha o que dizer. Falou assim, olha, não vai ter acordo enquanto não chegar a um acordo, etc. E foi muito, não foi nem vago, ele não tinha o que dizer no final da conferência. E mais, nem aceitaram perguntas dos repórteres, quer dizer assim, ninguém quer falar de detalhe nenhum, nem quer correr riscos aqui. O que ele disse foi, eu vou atualizar a Ucrânia e os europeus, a União Europeia, do que aconteceu aqui. Mas não deu pista nenhuma também do que está acontecendo. Imprensa russa dizendo que os diplomatas russos falaram assim, não teve nenhum breakthrough, não teve nenhuma novidade e tão cedo não vai haver. Bom, agora o Trump vai chegar em casa, o que ele vai dizer lá em casa? Ele vai dizer o seguinte, que o Trump, que recebeu o Putin, para o Putin dizer que vai continuar fazendo o que ele sempre fez, pelos motivos que ele sempre teve, e como é que ele vai tentar tirar uma casquinha disso, tentar evitar a impressão que ele sofreu uma derrota e que foi manipulado pelo Putin. O que você acha que ele pode fazer? O que ele pode fazer para tentar faturar esse que foi, no final das contas, um fiasco? Zé Vinícius, e se a gente olhar, inclusive, em outros encontros que o Vladimir Putin teve com presidentes americanos, a gente tem um padrão que me parece que já é facilmente reconhecido, né? Veja, o último deles, por exemplo, foi quando o Vladimir Putin se encontrou com o Joe Biden, né? E fecharam lá um acordo de armas nucleares que o Joe Biden dizia, finalmente conseguimos um acordo com a Rússia em 2022, foi em 2021, em 2022 o Vladimir Putin invade a Ucrânia e joga fora o acordo, ou seja, quando não é mais conveniente, ele joga isso fora, né? Então é esse tipo de estratégia que a gente precisa ter em mente. Ou seja, a gente está falando aqui de dois atores, né, o Putin principalmente, mas também o Donald Trump, que começaram ontem, né? Eles têm um histórico. A gente precisa olhar esse histórico para compreender do passado, para compreender quais são as possibilidades para o futuro, né? Então isso me parece óbvio. E se a gente olhar para o histórico do Donald Trump, ele tem um histórico muito claro, ele fala sobre isso no livro Da Arte do Negócio, que é um livro que ele escreveu, de fazer anúncios bombásticos, né? Então você pega alguma coisa que seja pequena e transforma isso numa grande vitória. Nisso o Donald Trump ele realmente sabe fazer muito bem. Ele ganhou a vida dele e se tornou, ganhou dinheiro nesta parte, em vender a marca Trump. Bem verdade que ele faliu uma série de empresas que não tinham a ver quando era vender o próprio nome do Donald Trump. Quando eu tinha mais que você lidar com coisas mais do dia a dia das empresas, isso ele tem dificuldade. Mas vender a imagem dele próprio, este é o grande negócio do Donald Trump. Então não me parece que ele vai ter dificuldade de colocar isso como uma grande vitória, apesar de, em alguma medida, e eu acho que ele já vinha preparando isso, e se você vê, por exemplo, o que ele disse no dia anterior, o que ele disse em entrevistas no próprio Air Force One, no avião, enquanto ele estava indo para o Alasca, ele estava tentando baixar um pouco as expectativas, é dizer que não cabe a mim fazer um acordo, eu estou tentando apenas colocar a mesa aí entre o Putin e o Zelensky, em última eles fazer um acordo. Então ele já preparou em certa medida, acho que essa declaração hoje ao final em certa medida, resultado dele ter baixado um pouco as expectativas, o que me parece que ele vai se colocar, como tem se colocado em outras ocasiões, ele costuma dizer que ele foi responsável, por exemplo, por não ter uma guerra entre Índia e Paquistão, né, coisa que a Índia, por exemplo, discorda, né, mas ele
costuma trazer para si esses louros, né? Então, nesse sentido, eu não vejo que vai haver nenhuma dificuldade por Donald Trump em transformar aquilo que pode ser visto, em certa medida, como um fiasco em um grande sucesso. Carlos, mas o problema é que substância ele vai dar para essa ação de marketing, porque há 15 dias, mais ou menos, ele dizia que podia impor sanções econômicas à Rússia, a terceiros países que negociam com a Rússia, mas agora ele tem que inventar um discurso para uma situação que vai ser de guerra contínua, aparentemente, que a própria Rússia, os russos estão dizendo para a mídia russa que eles vão continuar a guerra, que nada aconteceu e tão cedo não vai acontecer, e ele vai ter que dizer o quê? E o que ele pode dizer para o Congresso? O Congresso americano está pensando em aprovar sanções. Ele vai ter que atitude? Ele vai simplesmente dizer, eu ganhei, mas ele sem substanciar esse tipo de alegação, ele vai ter qual discurso? Qual vai ser, como é que ele vai tentar fatorar isso? Qual vai ser a substância disso? Porque ficou difícil. Eu ainda diria mais. A gente se lembrar, por exemplo, quando o Trump deu um prazo de 10 dias para a Rússia fazer alguma coisa. Ele tem esses prazos todos que ele dá, e no fim das contas, quando o prazo acaba, nada acontece, né? E ele passa para o próximo assunto. E essa, na verdade, é uma estratégia que o Donald Trump utiliza mesmo, de você colocar uma série de questões na mesa, né, que torna difícil você prestar atenção em uma só. Eu não tenho a menor dúvida, Vinícius, que essa questão de mostrar algum tipo de substância, isso não faz parte do Donald Trump. Donald Trump não é sobre substância, ele é sobre imagem, né? Então, se ele conseguir um acordo que garanta 2 dias de cessar-fogo que seja, ele vai colocar isso como uma grande coisa que deve levá-lo ao Prêmio Nobel da Paz, né? A gente sabe que é assim que ele opera. Ele não opera uma semelhança entre o Putin e o Donald Trump, é que são 2 líderes que têm uma relação, para a gente ser um pouco... usar um eufemismo, uma relação complexa com a verdade, né? Mas são, ao mesmo tempo, líderes que têm se mostrado muito resilientes. Vladimir Putin há mais de 2 décadas no comando da Rússia, e o Donald Trump consegue aí um dos maiores retornos políticos da história ao ganhar a eleição do ano passado, né? Então, são muito hábeis nesse sentido, em trabalhar este marketing a que você fez referência, ainda que isso não tenha muita conexão com a substância. Essa me parece a menor das preocupações do Donald Trump. Aliás, uma das motivações para ele conseguir esse acordo é ele se colocar como grande mediador da paz, né? Então tem muito a ver com o ego do Donald Trump, que é um elemento psiquiátrico que a gente tem que colocar nas nossas análises, né? Antigamente não se falava muito da personalidade do presidente, era apenas um entre outros fatores. No caso do Donald Trump, a gente precisa entender como opera a personalidade dele para fazer análise sobre a política americana atual. Podio, muito obrigada. Sempre um prazer te ouvir. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado, prazer, boa noite a todos. Obrigada.